Oi, pessoal! A gente está aqui então para gravar o vídeo sobre o autor Kierkegaard, que vai ser assim, o primeiro da nossa série então de 4 aulas sobre filósofos da existência. Então eu queria, antes de entrar mesmo no assunto de hoje, fazer uma recapitulação um pouco do que a gente fez até aqui. Então vocês vão se lembrar que nós iniciamos esse semestre dando o panorama geral do que são as psicologias humanistas existenciais, a importância de conhecer o seu alicerce filosófico, que no caso de qualquer abordagem psicológica é importante, mas no caso dessa especificamente é imprescindível, porque os próprios psicólogos se referem continuamente aos filósofos, e se a gente nunca os conheceu de perto, fica muito difícil, às vezes, a leitura dos textos depois, os textos da própria psicologia. E a gente falou muito também da ideia de que essa vertente, então, ela se apoia em três, é um tripé, né, de conteúdos filosóficos que vão alicerçar mesmo o fundamento de toda a abordagem existencial humanista, que seria o humanismo, a fenomenologia e as filosofias da existência. O humanismo a gente, né, tentou trabalhar no primeiro mês do nosso curso, pensando principalmente na ideia de uma tradição humanista que atravessa toda a cultura ocidental. A fenomenologia nós vimos então logo depois, né, pegando aí quase todo o mês de abril. A fenomenologia é um conteúdo difícil, tem que ser aproximado aos poucos. No próximo semestre vocês vão provavelmente se lembrar disso quando entrarem nos textos dos psicólogos, a importância da fenomenologia como método, como modo mesmo de aproximação do fenômeno, que no caso será o ser humano, principalmente o ser humano em terapia. Então, ela sempre, vocês vão ver muitos autores se referindo ao que fazem como uma tendência fenomenológica ou fenomenológica existencial. E com essa palavra existencial, a gente chega então no terceira ponta desse tripé, que são as chamadas filosofias da existência, que tem uma proximidade muito grande com a própria fenomenologia e com o Russell. Eu estou insistindo na expressão filosofias da existência, ainda que muitas vezes vocês vão encontrar nos autores simplesmente o termo existencialismo, mas eu acho que é importante a gente diferenciar que existencialismo é uma coisa bastante objetiva, é pontual, né? É um fenômeno, desculpa, eu não queria usar a palavra fenômeno aqui para não confundir, né? É uma movimentação cultural que acontece, que tem início ali na França, no meio do século XX, em torno da figura do Sartre, que vai realmente usar esse termo e fazer com que ele seja popularizado. Então, o existencialismo vai gerar... O pensamento do Sartre vai gerar toda uma movimentação em torno dele, vários teóricos trabalhando a partir das suas ideias ou dialogando com as suas ideias. Então, a gente tem um grupo formado, né, citando rapidamente, a gente pode pensar na Simone de Beauvoir, no Albert Camus, Merleau-Ponty, entre outros aí. Esses autores desse movimento existencialista, eles escrevem muito relacionados ao que o Russell e o Heidegger fizeram no início do século. Então, veja bem que o Heidegger, que escreve mais ou menos ao mesmo tempo do Russell, e principalmente o Russell, que está fundando de fato um método, um modo de aproximação, né, dos objetos do conhecimento na filosofia, vão oferecer para esses autores posteriores, aí já meados do século XX, todo um referencial, um modo de aproximação do que eles querem, do objeto sobre o qual eles querem refletir e pensar, que é principalmente a existência humana. Daí a ideia filosofias da existência ou o existencialismo mesmo, que é pensar no ser humano como um ser existente e que isso coloca dentro do universo da filosofia questões que dizem do concreto, né, da vida humana nas suas vicissitudes e não só de um modo abstrato, abstrato no sentido de distanciado da concretude, uma coisa mais ou menos assim, mas a gente vai falar mais disso à medida que entrar nos próprios autores. Então aqui eu só queria concluir que a palavra existencialismo deve se referir
a esse momento que se torna um momento, né, de criação de um movimento filosófico e cultural. Né? A palavra existencialismo passa a ser usada em diversos âmbitos da cultura, e aí não mais só na França, nem mais só na Europa. Assim, é uma palavra que vai ser popularizada no mundo todo e passa a se referir a uma série de coisas. É pensar um modo de vida que valoriza a liberdade. A gente tem que pensar que logo depois, né, no início da segunda metade do século XX, tem lugar toda uma movimentação cultural que culmina no movimento hippie, em todas esse tipo de questões que diz respeito à liberdade e à mudança de costumes e à quebra de tradições. Tudo isso, de alguma maneira, se associa a esse grande movimento que foi o existencialismo. Agora, quando a gente diz filosofias da existência, a gente está falando de uma tradição um pouco ampliada e maior dentro da filosofia. Então, esses filósofos que criam essa movimentação toda, propriamente chamada existencialismo, eles se apoiam em outros que vieram antes dele. Imediatamente antes, né, poucas décadas antes, eu já citei o próprio Husserl, que a gente estudou um pouquinho, o Heidegger, que a gente vai estudar na semana que vem, o Kierkegaard, que é o meu objeto, né, é o objeto deste vídeo, que é o nosso primeiro da lista que eu escolhi, que poderia ter incluído outros. E há quem localize mesmo o próprio Santo Agostinho, de quem a gente leu um texto também, lá ainda no iniciozinho do nosso curso, porque o Santo Agostinho já coloca nas suas reflexões muito... Quando ele escreve o livro Confissões, ele está falando de si mesmo, e com isso ele, de alguma maneira, fala do que é o ser humano numa perspectiva da vivência, da experiência própria, e de alguma maneira isso como que inaugura na filosofia um certo veio para esse tipo de reflexão. A gente poderia pensar em outros aí, um autor como Montaigne, né, já na época moderna, que escreve também pequenos textos numa forma próxima do literário e que inclui também reflexões sobre a vida humana, sobre a existência. Enfim, estou dizendo só que essa coisa de buscar os antecedentes pode se estender para vários lados aí da filosofia, mas a gente sempre vai pensar nesses autores em que a existência humana tem lugar na sua reflexão. Então, acho que ficou claro, né? Filósofos da existência seriam todos esses que de alguma maneira contribuem para esse antecedente, para esse princípio de pensamento sobre a existência. Me lembro também, o filósofo Pascal também é muito importante nessa tradição aí, e essa tradição propriamente existencial e cristã, que seria marcada pelo Santo Agostinho, pelo Pascal e pelo Kierkegaard, nesse tempo aí anterior ao século XX. Portanto, o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que a gente não deve nunca se referir a um autor como Kierkegaard e mesmo Heidegger como existencialista. Eles viveram antes do tempo desse movimento todo filosófico-cultural, essa efervescência que vai acontecer ali em meados do século XX, que nasce, tem local, tem origem, tem localização geográfica e histórica. Eles são associados a eles porque tratam de questões próximas, mas não participam desse movimento, porque são anteriores a esse movimento. Eu gosto de fazer essa diferença, eu acho que ela é importante para a gente ter mais clareza, mas também digo que vocês vão encontrar muitas vezes em alguns autores a palavra existencialista se referindo a todos esses que eu prefiro chamar de filósofos da existência. Então vamos falar do nosso autor. O Kierkegaard foi um autor muito interessante, a obra dele é uma obra muito grande, escrita de modos variados, ele usa pseudônimos para escrever os seus livros e com isso ele quase que cria personagens próprios para escrever um tipo de literatura que ele pensa que tem uma característica de tal modo, ele cria ali um autor para esse texto ou para mais de um texto, cria outro autor para outro texto, enfim. Ele tem uma variedade de assinaturas na sua obra que diz respeito a um movimento intencional dele mesmo, se ele tinha um objetivo claro com isso,
que era marcar o tipo de público que ele acha que ele vai conseguir atingir com aquele livro específico e qual é a intenção mesmo, o objetivo daquele livro, dentro de um objetivo maior que conduz toda a sua obra, que é pensar o cristianismo. E ele escreve muitas vezes de forma mais literária, em alguns momentos chegando mesmo quase a fazer uma ficção, em outros momentos de modo muito filosófico, em outros momentos de modo mais teológico e em outros momentos de modo realmente quase que a gente pode chamar de confessional, que são os livros que ele assina com o próprio nome, que são praticamente assim sermões, né? Ele chama de discursos às vezes, mas seriam coisas que poderiam ser ditas, né, numa igreja. Ele era luterano, quer dizer, criado ali na Dinamarca, luterana no princípio do século XIX, né, primeira metade do século XIX, mas ao mesmo tempo sempre em luta com a igreja instituída do seu tempo. O pai dele era um pastor e ele tem um conflito muito grande com o pai e com a igreja. Por isso nem sei se é tão certo dizer, como eu disse, né, que ele era um luterano, mas ele foi criado como luterano, mas se coloca em conflito exatamente por questionar o que ele veio a chamar de cristandade, que seria essas pessoas que se dizem cristãs, mas nunca de fato refletiram ou tomaram essa decisão de ser cristã. De modo que esse fio condutor de toda a obra do Kierkegaard faz com que todos os outros textos, que às vezes não abordem tão diretamente essa questão, se relacionam com essa problemática. Então ele tem um pseudônimo que seria aquele que não é um cristão. Tem um outro que é aquele que está filosoficamente lutando para entender o cristianismo. Tem um outro que seria o cristão perfeito, que é exatamente o autor desse livro do qual a gente vai ler um pedacinho aí pequeno para essa aula de hoje. Esse livro, então, O Desespero Humano, esse é o título com o qual ele foi traduzido no Brasil desde a sua primeira tradução, mas que na realidade o título literal dele seria Doença até a Morte, se refere então a esse padecer humano que em última instância diz respeito à sua relação com Deus e que é o que ele chama então de desespero. O desespero é uma doença até a morte, não porque ela vai causar a morte, mas sim porque ela acompanha a nossa vida sempre até a morte. Ou seja, ela é a doença ou é o padecer que nós não vamos deixar de sentir enquanto formos vivos no corpo, né? Na nossa vida concreta. O autor, pseudônimo, Anticlímacos é o nome dele, Anticlímacos porque ele então faz uma oposição ao Johannes Clímacos, que é o autor de alguns outros livros que são os mais filosóficos. Anticlímacos seria para o Kierkegaard o cristão perfeito, aquele que entendeu exatamente qual é o movimento feito por uma pessoa humana diante de Deus. E o cristão perfeito seria aquele que encontraria a cura para o desespero. Mas como o próprio nome do livro nos diz, doença até a morte, isso não é possível de ser completado. A gente pode se aproximar desse movimento, né, aí, curativo em relação ao desespero, mas ele nunca se completa durante o tempo da nossa vida e o desespero então nos acompanha até o fim. O desespero diz da distância de Deus. Em última instância é isso. Porém, quando ele vai tratar desse assunto, ele entra em minúcias que dizem respeito à nossa própria vida, à existência humana. E por isso ele vai ser, então, um autor tão caro aos psicólogos existenciais humanistas e muito citado, muito abordado. No Rio de Janeiro tem um grupo que trabalha num instituto chamado IFEM, que trata, né, se refere continuamente ao Kierkegaard. E a gente vai ter sempre uma procura muito grande pela sua obra. Algumas vezes eu acho que a psicologia tenta deixar de lado o fator religioso dessa obra e isso distorce a obra. Então aqui, claro que a nossa ênfase é o que ele diz sobre o ser humano, é isso que mais importa, não é preciso ser um religioso ou ser um cristão
para ter algum benefício com a leitura da obra do Kierkegaard, porque realmente ele ilumina um pouco a nossa própria existência, mas a gente não pode também perder de vista o que é realmente que ele está querendo dizer. E isso só é possível sem ignorar a dimensão religiosa, né, da sua obra e do propósito da sua obra. Pois bem, agora eu vou entrar, já falei muito, né, antes de entrar mesmo no texto, mas é porque nós precisávamos hoje aí de uma nova contextualização. Agora eu vou entrar mesmo no conteúdo do que a gente leu para hoje, né, o que eu pedi para vocês lerem. E, bom, o livro 3 do livro Doença até a Morte se chama Personificações do Desespero, que é quando ele então vai entrar numa discriminação do que seriam formas diversas do desespero. Daí a ideia de personificações, que são figuras específicas através das quais o desespero se apresenta a nós. E com isso, né, antes de dar o título para essas diferentes figuras, o Kierkegaard vai nos dizer o que é o eu, o que é o eu humano. E ele diz, então, o eu é a síntese de finito e infinito. Veja que isso já é uma ideia bastante instigante, que nos coloca a pensar que nós, então, somos constituídos de finito e infinito. E se o infinito faz parte de nós, isso já nos indica, né? Já deixa claro tudo que nós em outros momentos já falamos aqui nesse curso sobre a incompletude humana, sobre a impossibilidade de nos conhecermos completamente. Com essa perspectiva aqui do Kierkegaard, fica claro para nós que é impossível mesmo para um ser humano se conhecer, porque ele porta algo de infinito. O infinito é o interminável, o infinito é o que está sempre aberto, e por isso seria impossível construir um conhecimento completo sobre algo que é infinito. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, que a síntese é precisamente a relação do eu consigo próprio. Então, para uma pessoa humana dizer de si mesmo, e quando a gente diz relacionamento entre o eu, do eu consigo próprio, a gente já vê aí uma divisão, e isso já está aqui num terreno totalmente do psicológico, né, do psíquico, que ele mostra então para nós ali, décadas antes da psicanálise, né, uma compreensão do ser humano como um ser cindido. E mais, né? Tentar se relacionar, buscar relacionar-se consigo mesmo diz respeito a uma síntese. E uma síntese impossível de ser completamente completada, porque é a síntese entre o finito e o infinito, e o infinito sempre vai indicar algo que nos escapa. Dessa forma, nessa abertura colocada pelo infinito, a gente vislumbra a liberdade. Então, a síntese é a relação do eu consigo próprio e a síntese é a liberdade. Então, a relação do eu consigo próprio implica na percepção da liberdade, da descoberta mesmo, da afirmação de que a liberdade faz parte do nosso eu, do nosso modo de nos relacionar conosco mesmos. Juntamente a essas ideias de finito e infinito, ele vai também acrescentar as categorias do possível e do necessário. O infinito, que é a face da liberdade, indica para nós o possível, aquilo que não está delimitado, não está determinado, é o horizonte das possibilidades. O necessário é aquilo que nos diz das limitações, aquilo de que o necessário, nesse sentido aqui filosófico, diz respeito daquilo que não pode ser alterado, tá? Não tem aqui, a palavra necessário nesse caso não tem uma conotação de dever, não é que seja necessário fazer alguma coisa, por exemplo, mas é aquilo que é necessário na minha vida, aquilo do que eu não vou conseguir escapar. É necessário que eu me entenda como sendo essa pessoa que tem este corpo, com tais características,
biológicas, por exemplo. Um ser humano é um ser que não pode voar só com o seu próprio corpo, por exemplo, isso. Isso é uma limitação do âmbito da necessidade para o ser humano. Depois ele prossegue ainda no preâmbulo dizendo que o desespero está presente sempre e o que vai fazer a diferença nas personificações do desespero, ou seja, nas formas que o desespero vai tomar para cada um, é a consciência que se tem ou não dele. Ou seja, o desespero está lá sempre. O modo como nos relacionamos com ele, a consciência que temos ou não dele, o aderir que demonstramos ou não em relação a ele, é que vai marcar então as suas diferenças e vai fazer a delimitação mesmo das suas figuras. E ele acrescenta ainda a ideia de que quanto mais consciência uma pessoa consegue desenvolver de si, mais vontade há nela própria. Mas a gente poderia dizer assim, mais clareza ela tem daquilo que é o seu desejo. Quanto mais vontade, mais eu. Veja que então o eu aparece aqui como algo que pode ser aumentado ou diminuído. Acho que não está bastante coerente aí com a argumentação que se o eu é uma síntese, a síntese é uma relação, essa relação pode estar mais estabelecida, mais desenvolvida ou menos. Quanto mais eu se tem. Mais consciência de si, mais clareza em relação ao próprio desejo, e por isso a relação com a vontade. Então, a gente pode concluir, a consciência incrementa o eu. Certo? O eu, então, não é alguma coisa que já está dada e acabada na nossa vida, mas é algo que deve ser desenvolvido pelo movimento da consciência, do alargamento da percepção de si mesmo e da relação do eu consigo mesmo. É através dessa descoberta, dessa relação consigo mesmo que vai se formando, se estruturando, se alargando o eu de cada um. Então, nós vamos entrar aqui no capítulo 1, que foi o que eu realmente pedi para todos vocês lerem. Quem tivesse estendido pelo capítulo 2, melhor ainda, mas eu realmente achei que o texto estava muito grande. O capítulo 1 se chama Do Desespero Considerado não sob o ângulo da consciência, mas apenas quanto aos fatores da síntese do eu. Esse título grande, né, está simplesmente dizendo para nós, não, primeiro ele vai falar sobre o desespero, olhando para a problemática da síntese do eu, sem pensar ainda nas questões da consciência, certo? E aí ele separa, dentro dessa perspectiva dos fatores da síntese do eu, primeiro vamos pensar no desespero visto sob a dupla categoria do finito e do infinito. Então, dentro da problemática da síntese do eu, primeiro ele vai se referir ao finito e ao infinito, e depois ao possível e ao necessário. Então, eu vou ler aqui uma frase que eu coloquei nas notas, né, que diz para nós claramente essa relação. Porque eu falei antes para vocês, né, tudo se refere à possível relação da pessoa humana com Deus, e por enquanto isso não apareceu aqui na definição de eu que ele nos dá. Mas aqui nessa frase nós vamos vislumbrar por onde é que caminha essa ideia do divino aí. O eu é a síntese consciente de finito e de infinito em relação com ela própria. O que não se pode fazer senão contatando com Deus. Vejam, primeiro um detalhe nessa frase. Então, o eu é a síntese consciente. Por isso, então, tudo que eu disse até aqui sobre um incremento de consciência aumenta o eu, fortalece o eu como relação, porque poderíamos pensar, sempre há uma relação do eu consigo mesmo, mas só que ela muitas vezes está toda obscura na inconsciência. Então, o que é propriamente o eu diz respeito à consciência, e o eu vai ser tanto maior quanto maior for a consciência. A possibilidade, então, de ver, de perceber, de saber sobre essa relação entre o finito e o infinito. E aí ele vai dizer, isso só pode ser feito, ou só pode ser feito
o mais completamente possível, instaurando ou inserindo nessa perspectiva a relação com Deus. Porque o que de infinito nós portamos tem a ver com Deus, porque Deus é o único ser infinito. Se o ser humano carrega em si a presença, né, de uma dimensão infinita, é porque carrega em si essa possibilidade da relação com o que é o infinito, e o que é infinito, na perspectiva kierkegaardiana, é Deus. O que isso quer dizer? Uma relação completa consigo mesma só pode ser feita quando a pessoa se abre também para a relação com Deus. Então, mesmo que essa ideia afaste muitos de vocês, que talvez não tenham nenhuma relação, né, com questões religiosas e tudo mais, mas vai ser, de qualquer maneira, bastante enriquecedor perceber o que ele fala das relações do eu consigo mesmo, anteriores a essa instauração, né, da relação com Deus. E aqui ele acrescenta uma coisa, uma definição do que seria o tornar-se si próprio. E tornar-se si próprio é uma ideia que a gente tem perseguido bastante, né, nas nossas conversas, e isso no outro semestre, quando se entra nas discussões propriamente psicológicas, aparece muito. Vários autores vão dizer que o objetivo da psicoterapia é tornar-se si mesmo, e essa é uma grande pergunta, uma grande questão. O Kierkegaard nos diz que tornar-se si próprio é tornar-se concreto, realizar a síntese, trazer para a vida concreta a tal síntese, ou seja, realizar, tomar consciência, fazer aparecer no mundo a relação do eu consigo mesmo. E o desespero é a face do contrário disso. O desespero é não ser si próprio. Se o desespero é a doença até a morte, se o desespero é o contrário do tornar-se si próprio, a gente entende então que o tornar-se si próprio também é um movimento infinito, um movimento que não se completa completamente, mas é um tornando-se a vida toda até a morte. Esse é o movimento humano por excelência, então. Essa seria a tarefa humana, a tarefa de se tomar para si, né, a consciência e a concretude dessa relação que é a descoberta ou a entrada no universo próprio, ou seja, que o eu se relacione consigo mesmo. E apontando que lá, no si mesmo, há a abertura infinita que leva à relação com Deus. Isso aqui, pensando em termos mais religiosos, para os que gostam, né, têm curiosidade para esse tipo de pensamento, em última instância, o apontamento para a ideia de que lá, no mais íntimo do mais íntimo do mais íntimo de um ser humano, está Deus, ou, minimamente, a relação com Deus. Essa é a ideia que já está lá no Santo Agostinho também. Dentro dessa categoria, então, do desespero visto sob a dupla categoria do finito e do infinito, ele começa dizendo do desespero da infinitude, ou carência de finito. Esse seria o desespero que aparece como uma perda de si no infinito, pensando no infinito aqui como o imaginário, o que não tem forma. O infinito precisa do finito para se concretizar, para tornar-se limitado. Nós só nos relacionamos na vida com o que é limitado. O que não é limitado é disforme ou informe. Então, isso diz respeito à perda da pessoa no possível, na abstração, na falta do concreto, da realização concreta. Veja, se o eu é a síntese, toda vez que se perde, né, que a tentativa da síntese ela escorrega para um lado ou para o outro lado, está perdendo a síntese. Então, na medida que o desesperado desse tipo, ele se perde ali num sofrimento que está ligado ao infinito, ele está perdendo o finito. A gente pode pensar naquela pessoa que não consegue concretizar nada na vida e está sempre perdida interiormente nesse universo infinito das possibilidades. E aí ele vai dizer, no sentido religioso, é a perda de si em um Deus imaginado, imaginário,
e que com o qual você não consegue estabelecer uma relação concreta em vida. O oposto disso seria o desespero no finito, ou a carência de infinito. Esse é um desespero que a gente conhece muito na nossa época, né, que é o sofrimento pelas coisas concretas, né? É um sofrimento por perdas concretas, pelas questões mesmo da vida, que sejam as materiais ou as pessoais, mas sempre esse adoecimento humano, a dor humana colocada nas coisas concretas e com a perda do, como vou dizer assim, a perda da possibilidade da viagem, né, pelo infinito do imaginário que seja, ou das possibilidades. É a situação que se afigura sem saída, sem até mesmo a saída por via da imaginação. Então, essa é a perda de si no finito, e o finito é o concreto. Essa pessoa que está perdida no finito, ela perdeu a consciência da carência humana em relação ao infinito. O que ele quer dizer? Que nós temos também desejo de infinito. E aquela pessoa que se perde apenas no desejo do concreto, aquela pessoa que tem como único objetivo na vida, por exemplo, o enriquecimento, ela se esquece completamente, ela deixa de ver, ela perde na sua experiência humana a dimensão do desejo pelo infinito. E aqui, né, ele diz, ter consciência dessa carência é experimentar a espiritualidade. A espiritualidade seria um nome para isso. E a gente está pensando aqui, eu acho que ele está apontando não só para a via propriamente mística ou religiosa, mas, por exemplo, também para o universo da arte. A arte é esse universo das possibilidades, do não concreto, da imaginação. E então ele vai dizer, esse desesperado perde-se de si no concreto e essa pessoa se torna um número, uma cópia, um perdido no rebanho. A palavra rebanho é muito interessante aqui, porque aponta para outro grande pensador que é o Nietzsche, que diz do ser humano como uma via perdida na experiência humana seria a daquele que se torna apenas mais um no rebanho, né? Bom, parênteses só para quem gosta do Nietzsche pensar sobre isso. Voltando aqui para o Kierkegaard, ele vai dizer: esse desespero é dificilmente percebido, pois a pessoa que vive esse desespero, ela é tal como a sociedade espera. É alguém que está encaixado, que faz exatamente o que pede a demanda social. Veja que isso aqui é bastante irônico, eu acho que a gente percebe uma crítica social aí. Ele está dizendo, essa pessoa perdida no finito, que então manifesta o desespero do finito, ela é como se espera que seja uma pessoa completamente que responde às demandas sociais, que querem simplesmente pessoas fazendo o que deve ser feito, né, nos termos da relação com as questões das coisas, do material. Veja, ele está escrevendo, gente, do princípio do século XIX. É praticamente quase 200 anos antes do nosso tempo. Então, eu diria que esse desespero de lá para cá só piorou. E acho que a gente reconhece muito bem essa ideia de que o sistema, né, o normativo da nossa sociedade espera de nós é que a gente esteja completamente inserido e preocupado com as questões do finito e principalmente com aquilo que se refere à produção, né, que é a grande palavra do nosso tempo, que está em crise nesse momento que a gente vive, né, essa crise que provém aí do coronavírus, que coloca em xeque exatamente essa coisa da produção, que é o que conduz a nossa época, a nossa cultura. Enfim, isso a gente, né, deixa em aberto, se alguém quiser na sexta-feira entrar por uma discussão por aí, a gente pode conversar um pouco sobre será que nesse momento atual a gente está tendo uma chance para quem é um desesperado do finito, que esqueceu da sua carência de infinito, será que agora a gente vive um momento em que é possível redespertar isso, né, um desejo e a carência de infinito? Quem sabe? E aí ele completa dizendo que
No sentido religioso, Deus está ausente. Deus não está no finito. Então, se aquele outro desesperado ele comete um engano, ele está procurando Deus no infinito do imaginário e não no infinito propriamente do divino, aqui ele está dizendo, não, no concreto Deus não está, ele está ausente. Bom, e aí agora o outro, gente, aquilo, tudo que nós dizemos sobre a relação do finito e infinito estava na letra A, dentro do nosso texto. Aqui é a letra B, que vai dizer do desespero visto sob a dupla categoria do possível e da necessidade. É mais ou menos a mesma coisa, porque o possível está ligado ao infinito, a necessidade está ligada ao finito. Só que aqui ele vai, muda um pouquinho a nuance do olhar, da observação. Então, em primeiro lugar, o desespero do possível ou a carência da necessidade. Esse seria, então, o próximo ao primeiro que nós vimos, que era o desespero do infinito, né? A perda do finito é aqui para nós a perda ou a carência da necessidade. Então, ele retoma dizendo que o eu é ao mesmo tempo necessidade e possibilidade. Se o eu era a síntese entre finito e infinito, o eu é também, ao mesmo tempo, essa unidade de necessidade e possibilidade. E aí ele vai dizer, olha que coisa interessante para a gente pensar no que seria o tornar-se si mesmo. O eu de cada um de nós é necessidade, pois ele é ele próprio. Eu posso pensar assim, né? Digo para vocês, eu só posso ser eu mesma, cada um de vocês só pode ser você mesmo. O que eu sou, isso que delimita o meu eu, limita o meu campo de possibilidades. Né? Então, há uma necessidade, há um imperativo na percepção de mim mesma, porque o que eu sou eu, não posso ser outra coisa. Por outro lado, e ao mesmo tempo formando uma unidade, o eu é possibilidade, pois deve realizar-se. E essa ideia de um dever realizar abre o campo da necessidade. É como assim, é o infinito instaurado mesmo no meio do finito, porque se necessariamente eu sou a pessoa que eu sou, ao mesmo tempo eu tenho o dever de me tornar eu mesma. Isso quer dizer que isso que eu sou é uma necessidade, mas é também uma potência, é uma potencialidade que pode vir a ser realizada ou não. Então, se a gente pensa naquele desesperado do finito, que está só atendendo demandas sociais, que se esquece do infinito, ele não está se percebendo como um eu que forma a síntese do finito do infinito. Enfim, ele não está se realizando a si mesmo. Então, se eu sou uma unidade entre necessidade e possibilidade, é porque eu parto da necessidade de ser eu mesma, porque eu não há outra saída para mim, mas ao mesmo tempo ser eu mesma é algo que pode ser incrementado à medida que eu aumento a minha consciência. Lembra lá no início, quanto mais consciência, mais eu tenho o dever de me tornar, de realizar aquilo que residiria em mim como potencialidade propriamente humana. Né? E aqui a gente entra, vamos deixar um pouquinho, estou apontando para vocês uma questão que é isso que deve ser realizado seria individual ou diz respeito ao que todo ser humano carrega consigo, né? Que seria, tal, seguindo um pouco os argumentos dele aqui, a realização da relação com Deus, por exemplo. Tá? Vamos deixar isso em aberto, a gente conversa na sexta-feira. Minha pergunta é, o que há lá no mais íntimo de um ser humano? Isso está marcado pelas particularidades de si mesmo? Ou será que aquilo que está no mais íntimo de nós é algo que nos coloca na condição da igualdade com relação a todos os outros humanos? Não sei se me fiz entender, mas eu repito isso depois. Bom, então esse desesperado aqui, que é o desesperado do possível, ele vive, experimenta a perda de si no possível. Então é um eu que não consegue se realizar, ele não se faz
concretude. Aquilo que seria a sua potencialidade não se realiza. É como se aquela pessoa perdida por exemplo, numa reflexão infinita sobre si mesma, sem nunca, de fato, realizar na concretude da vida, na experiência da vida, e aqui a gente percebe esse caráter existencial dessa obra, o que ele é. Então, isso seria uma perda no desejo, aquela pessoa perdida no desejo, perdida no mundo da possibilidade, sem reconhecer-se no concreto do que seria ela mesma e sem realização mundana, concreta, disso que ela é. Uma pessoa perdida na miragem, né, de uma imaginação infinita que nunca se realiza. Nesse caso, faltaria ao eu a obediência necessária ao que ele carrega consigo mesmo e que marca o seu si mesmo. Falta consciência, falta percepção de quem se é para que se possa realizar esse eu, né, que deve se tornar um ser concreto no mundo visível, colocado, né, diante dos outros, diante de Deus. Por outro lado, né, como oposto a isso, o desespero na necessidade ou a carência do possível. Esse, então, é próximo daquele que a gente viu como o desesperado do finito, ou que perdeu o infinito. E esse aqui vive claramente a desesperança, o desaparecimento do possível. E aí o Kierkegaard vai dizer, o movimento da fé aponta que a Deus tudo é possível. Olha só o que ele está dizendo. A fé é o antídoto do desespero. É a fé que pode apontar para nós a possibilidade, né? Quando muita gente, por exemplo, nesse momento agora fala, é preciso ter esperança. Nós vamos sair dessa crise, desse sofrimento colocado a toda a humanidade, né? Nisso que nós vivemos agora, na atualidade. E algumas vezes, quando parece que a esperança está desaparecendo, é que está sendo... Ele aponta assim, a pessoa que tem fé, que pelo menos coloca em Deus uma possibilidade, ela começa a realizar, a fazer movimentar dentro de si a busca do possível. Tá claro isso? Que não quer dizer que seria necessário exatamente ter a fé em Deus. Mas quem tem a fé em Deus não deixa de experimentar esse movimento que é a abertura à possibilidade. E o Kierkegaard aponta isso como muito importante até para a plena construção de si mesmo. E ele vai dizer, quando nada se espera é porque tudo se tornou necessário. Isso seria determinismo. Então, a pessoa totalmente distante do terreno do possível, ela vive só com o necessário e a vida dela é toda marcada, determinada fatalmente. Né? Ele vai dizer, isso é determinismo, isso é fatalismo. E com isso se perde a si mesmo. Perda do eu ao se perder Deus. E Deus se torna necessidade. A gente pode pensar assim, né? O Deus perdido é aquele que se torna necessário, de que se necessita, porque ele não está mais colocado no horizonte de possibilidades. E Deus, de fato, para o Kierkegaard, é o horizonte da possibilidade. E aí ele vai dizer assim, o exercício da oração pode abrir um caminho para o vislumbre da possibilidade. Não sei se vocês conseguiram perceber aqui que é ele está falando sobre a relação com Deus, mas está apontando para a importância disso para a nossa relação conosco mesmos, né? Para a relação de um ser humano consigo mesmo. Vai dizer, para o ser humano é danoso a perda do horizonte de possibilidades. E a grande abertura de possibilidade, né, de esperança que é colocada para a vida humana é a fé. Porque a fé aponta, quando ele diz a Deus tudo é possível, a fé aponta para um lugar onde tudo seria possível. Veja, para nós, na nossa experiência humana, nem tudo é possível. Mas se a gente perde de vista completamente, né, quase como aquela coisa da estrela, né, como o orientador da utopia, se a gente perde completamente
de vista o horizonte de um ser a quem tudo é possível, para o Kierkegaard, isso teria a consequência, ou uma possível consequência, de que nós percamos completamente o horizonte de possibilidades da vida. E isso seria uma perda de si mesmo, porque o eu é um conjunto de necessidade e possibilidade. A pessoa que passa a viver só na necessidade, ela está perdendo a si mesma, porque está perdendo uma dimensão do que seria o propriamente humano. Bom, a gente já tem 45 minutos aqui, eu acho que já está bastante longo, e aí também eu já tinha percebido que o texto estava muito longo, eu estou vendo que de fato o próprio conteúdo é muito longo, mas eu vou fazer uma coisa muito rápida, só porque é muito interessante o que vem na sequência aí desse livro 3, só para deixar mesmo um aperitivo para quem gostar e quiser seguir na leitura, que não seja agora, mais tarde. Que o segundo capítulo do livro 3, ele vai dizer sobre o desespero visto sob a categoria da consciência. Então a gente já sabia que quanto mais consciência, mais eu, e aqui ele acrescenta, quanto mais consciência, mais desespero. Isso quer dizer que a consciência de si leva à consciência do desespero. Ou seja, muitas vezes nós fugimos da consciência, ou da conscientização, porque tornar-se consciente de si mesmo significa experimentar com mais força um certo sofrimento, um certo padecimento que é inerente à vida humana e que muitas vezes parece que é negado pela nossa experiência, exatamente porque tendemos a fugir do sofrimento, né? E aí ele vai dizer sobre o desespero pode se ignorar, e isso diz de uma ignorância desesperada daquela pessoa. A gente pode pensar que a pessoa nem se sabe como um ser que tem um eu, que pode estabelecer uma relação consigo mesmo. A gente poderia dizer, vive num automático, alguma coisa assim. Logo depois ele fala o desespero do consciente da sua existência. Ou seja, aqui a pessoa já demonstra uma percepção de si como síntese, a percepção de si como algo aberto, então aquela perspectiva do infinito, e tendo consciência da sua existência, ou seja, o desespero que sabe que existe, a pessoa que reconhece em si o desespero, ela vai manifestar o desespero, então, de um modo diferente daquele outro que é o desesperado, que nem sabe do desespero. Veja, todas as pessoas são desesperadas. Se ela sabe do próprio desespero ou não, é que marca aí a diferença de como nós nos relacionamos com o desespero. Quando nós reconhecemos a existência do desespero, vão haver então novas diferenciações. E aqui que é o que eu realmente não queria deixar de falar para vocês, que tendo consciência do desespero, eu posso seguir querendo ser eu mesma ou não. Então ele vai dizer do desespero no qual não se quer ser si próprio, ou desespero fraqueza. É aquela pessoa, então, que ele vai dizer perdida na imediaticidade do mundo, que não se coloca na construção da relação consigo mesma, ou seja, que não está preocupada em tornar-se si mesmo, mas apenas na vida do concreto. A gente pode aproximar esse desespero daquele desespero do finito ou do necessário. E, por fim, o desespero no qual queremos ser nós próprios. Esse seria o desespero mais consciente de si mesmo, é aquele que aparece, eu acho, com mais frequência nos consultórios dos psicoterapeutas, é a pessoa em busca de si mesmo, que reconhece em si um padecimento, uma distância de si, e a distância de si é que é propriamente aqui o desespero, segundo Kierkegaard, e ela se coloca conscientemente nessa busca, na busca da relação consigo mesmo. Esse seria, então, o desespero-desafio. Nessa busca de ser si próprio, e eu queria concluir com isso, que a ideia, aqui a gente percebe claramente qual é a tonalidade religiosa do pensamento kierkegaardiano. Ele vai dizer, na busca de si mesmo, quanto mais a pessoa humana se aproxima de si mesmo,
lá no seu mais interno, no seu mais interior, ou mais íntimo, ela descobre em si o poder que a criou. Essa expressão, o poder que a criou, na obra aqui do Kierkegaard, O Desespero Humano, se refere a Deus. Deus é o poder que nos criou, segundo o pensamento cristão do Kierkegaard. E ele está dizendo, quando uma pessoa se aproxima infinitamente de si mesmo, ela se descobre como um ser criado e, portanto, ligado inerentemente ao seu Criador. E aí ele vai dizer que, nesse momento, abrem-se duas possibilidades. Nós somos esse ser que se sabe também criador. Nós temos a possibilidade criativa em nossas mãos. Nós criamos o nosso mundo todo, o mundo da cultura. Ou seja, o ser humano é um ser que quer ser o criador de si mesmo e, de repente, descobre-se criado. E, diante disso, só há duas possibilidades. Ou se entra no movimento da fé, o que o Kierkegaard vai chamar de salto da fé, ou seja, se entra na relação com Deus, na relação com o Criador, com esse ser que me pôs, que me colocou aqui, ou luta-se contra o Criador. E, nesse sentido, continuaria havendo uma luta do desesperado, né? O desesperado que permaneceria sentindo o desespero por não conseguir suportar ou aceitar aquilo que descobriu, que diz da fragilidade humana, né? Nós não podemos ser como deuses nesse sentido, nessa perspectiva, quando descobrimos que somos aqui criados, colocados na vida, né, por um Deus, por um Criador. Bom, gente, espero que vocês tenham percebido a pertinência dessas ideias para a psicologia, a despeito de estarem mais próximos ou menos próximos desse campo aí do religioso. Eu sei que a perspectiva de cada um em relação a isso é sempre muito pessoal e poucas vezes mutável, né? Mas, de qualquer modo, esse é um autor que a gente vai encontrar sempre aí citado pelos psicólogos, porque mesmo que ele, ao fim, queira falar da nossa relação com Deus, ao falar da relação de cada um consigo mesmo, eu acho que ele tem muito a dizer para a psicologia. Então, obrigada e até sexta-feira.